Olá, seja muito bem-vindo ao quarto vídeo da série sobre a função PROC-V. Se você ainda não sabe fazer a PROC-V, assista os outros vídeos dessa série que estão aqui no canal. Eu tô deixando na descrição do vídeo. Nessa aula você aprenderá a utilizar a função CORRESP no terceiro argumento da PROC-V, que é o índice da coluna da matriz, fazendo com que ele fique dinâmico sem precisar declará-lo manualmente. Esse é um recurso um pouquinho mais avançado só da PROC-V e que é muito importante você aprender para ter flexibilidade nas suas soluções. Eu tô deixando o arquivo dessa aula para você acompanhar junto comigo aqui na descrição, então faça download e vamos logo aprender. Para esse exemplo, utilizaremos duas tabelas. Nessa primeira, nós temos o ID do pedido, o número da conta que deve ser encontrado baseado no ID do pedido, o cliente, vendedor e o total final que também deve ser encontrado baseado na ID pedido. Sabemos que com a PROC-V conseguimos fazer isso observando a correspondência do pedido nessa tabela daqui da direita. Então aqui eu tenho o pedido, o número da conta, que é o que eu quero trazer, e o total final. Portanto, vamos começar fazendo uma PROC-V nessa célula, onde nós vamos colocar o igual PROC-V, abrir parênteses, vou procurar esse de pedido, depois pressionar ponto e vírgula para irmos para o segundo argumento. E se você não está entendendo o que eu estou falando aqui da PROC-V, assista o primeiro vídeo onde eu explico o que é a PROC-V e como fazê-lo entender os seus argumentos. No segundo argumento é a matriz da tabela. Sabemos que eu preciso informar qual é a matriz que vai ter esse ID do pedido na sua primeira coluna. E é essa daqui. Então, eu vou selecionar essa primeira célula, pressionar Ctrl e Shift no teclado e depois seta para a direita para selecionar até a coluna O e seta para baixo para pegar todo o intervalo. E para travar essa tabela, nós vamos pressionar F4. Então, foi inserido esses cifrões na função. Esse intervalo daqui vai ficar fixo, sem se importar quando eu relativizar essas células e arrastar para baixo. E agora eu vou pressionar ponto e vírgula para irmos para o terceiro argumento, e é aqui que nós vamos fazer a mudança na PROC-V e deixá-la um pouco mais avançada. O número do índice da coluna que eu quero retornar aqui nessas células será a terceira, ou seja, o número 3, porque dessa seleção, essa é a primeira coluna, essa é a segunda e essa é a terceira. O valor que eu quero trazer está aqui. Então, normalmente, colocamos o número 3, depois vou colocar o ponto e vírgula e também mencionar esse último argumento de procurar intervalo, eu quero falso, ou seja, eu não quero correspondências aproximadas. Quando eu aperto Enter, ele vai trazer o número da conta correspondente desse pedido. Ok, era exatamente isso que eu precisava, mas poderíamos fazer mais dinâmico esse terceiro argumento, mesmo porque ele também será utilizado posteriormente. E nós vamos aprender a fazer isso agora com a função CORRESP. Eu vou fazer nessa célula mesmo, depois eu vou apagar, porque é só para te mostrar. Vou colocar o igual, CORRESP, vou abrir parênteses, e essa função tem 3 argumentos. Primeiro, o valor procurado, e nesse caso, nós vamos procurar por número da coluna. E onde que eu vou procurar? Aqui nessa primeira linha. E a função CORRESP tem como resultado qual é o número da coluna que esse valor procurado se encontra. Vamos ver o resultado? Eu vou selecionar toda essa matriz, que já é o segundo argumento da CORRESP, vou pressionar F4 para inserir os cifrões e travá-la, e também ponto e vírgula para irmos para o terceiro argumento da CORRESP, que é dizer que eu quero a correspondência exata, que é o mesmo que inserir 0. Vou fechar esse parênteses, apertar Enter e retornou 3, o mesmo que eu coloquei aqui dentro da função PROC-V. Isso quer dizer que, nesse intervalo selecionado, ela é a coluna 3. E é exatamente isso que eu quero, porque nessa célula eu não quero refazer essa função daqui. Eu quero simplesmente copiar e colar para ele simplesmente procurar qual é o índice da coluna que está escrito o total final nessa tabela daqui, que é essa coluna, e automaticamente preencher o terceiro argumento da PROC-V. Então, vamos alterar aqui dentro desse 3, eu vou removê-lo, e nós vamos inserir a CORRESP aqui. Pode parecer um pouco grande demais se você não está acostumado com funções maiores, mas é completamente aceitável colocar uma função dentro da outra. Na verdade, é até recomendado para deixar mais flexível a sua solução. Então, na CORRESP, eu quero esse valor procurado, ponto e vírgula, nessa matriz daqui. Vou apertar F4 para travar o intervalo, depois ponto e vírgula novamente para dizer que eu quero a correspondência exata. Inseriu o 0, eu vou colocar o parênteses e pronto, o terceiro argumento, que é esse daqui, está finalizado e vai retornar 3 nesse caso. Quando eu pressiono Enter, não deu erro na fórmula e agora eu posso arrastar para baixo, que deu um erro. E ele apareceu porque, vou clicar 2 vezes para vermos, e isso aconteceu porque no primeiro argumento da CORRESP também deveria ter cifrões, travando-o para que não se movimentasse quando arrastássemos a fórmula. Então, eu vou pressionar F4 no teclado novamente,
e os cifrões foram adicionados, só que ao invés de pressionar apenas um F4, eu vou pressionar mais uma vez para retirar o F4 da letra da coluna, porque eu vou pegar essa função e copiá-la para essa célula. Então, eu quero que a coluna seja relativizada de acordo com aquela que eu copiar e colar essa fórmula. Tendo feito isso com o cifrão apenas na linha do valor procurado na Corresp, vou apertar Enter. Na verdade, eu deveria ter feito aqui em cima, deixa eu fazer nessa daqui também. Então, coloquei o cifrão antes da linha, vou clicar 2 vezes e pronto. Todos os números das contas foram buscados. Agora eu vou copiar e colar essa fórmula aqui nessa coluna para também apresentar um outro erro. E agora nós vamos avaliá-lo. No primeiro argumento da PROC-V, que é o valor procurado, ou seja, qual era o pedido, como eu copiei e colei o conteúdo dessa célula, ele também vai relativizar o valor procurado, que deveria ser o ID do pedido, mas agora foi automaticamente mudado para vendedor. Não tem problema, basta a gente consertar a função aqui. Vou apertar um F4 para inserir os 2 cifrões. Ao apertar novamente F4, ele vai congelar apenas a linha, mas na verdade eu quero que ela modifique quando eu arrastar essa fórmula para baixo. E eu preciso então congelar somente a coluna. Então eu tenho aqui um cifrão antes do B. Vai fazer com que essa coluna sempre fique nessa coluna, não importando a posição onde eu estou copiando e colando essa fórmula. Vou pressionar Enter. Agora sim, vamos copiar e colar com sucesso aqui na total final. A célula está formatada como data. Basta trocar aqui no formato de número para número e clicar 2 vezes na alça de preenchimento para aplicar para baixo. Essa função Corresp dentro da função PROC-V nessa coluna, eu vou copiá-la e depois vou colar aqui do lado para a gente ver qual que é o resultado. É 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao invés de você ficar contando qual é a coluna que você quer trazer, e às vezes a gente faz isso, o valor de referência, que é o ID do pedido, está muito longe do valor de procura que nós queremos retornar, você pode simplesmente usar a Corresp e talvez até impressionar em uma entrevista de emprego, sabendo utilizar essa função de uma forma tão flexível assim. Também é muito útil quando você tiver que procurar vários valores que estão em muitas colunas, nesse caso foram 2. E a gente não precisou fazer a PROC-V desde o início. Pode parecer um pouco mais demorado, porque teve a explicação durante essa aula, mas quando você pega no jeito, fica muito flexível e rápido de utilizar. Vale ressaltar que esse nome daqui tem que ser exatamente igual ao nome procurado. Tanto que aqui no número nós temos o acento aqui em número e também aqui nessa outra coluna. Então, eles precisam ser idênticos. E você acabou de aprender como utilizar a função PROC-V juntamente com a função Corresp no terceiro argumento da PROC-V para retornar o número do índice da coluna de forma flexível. Espero que você tenha gostado da 4ª aula sobre a função PROC-V juntamente com a função Corresp. Não deixe de assistir os próximos vídeos, então se inscreva no canal, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau!